Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos abençoando esta noite. Estamos dando início à nossa reunião de estudo e tratamento espiritual à distância das noites de segunda-feira. Vamos pedir ao nosso irmão Tiago Nascimento para fazer a leitura da nossa página de abertura. Livro O Espírito da Verdade, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, por diversos espíritos. Nem castigo, nem perdão. O espírita encontra na própria fé o cristianismo redivivo, estímulos novos para viver com alegria, pois, com ele, os conceitos fundamentais da existência recebem sopros poderosos de renovação. A Terra não é prisão de sofrimento eterno, é escola abençoada das almas. A felicidade não é miragem do porvir, é realidade de hoje. A dor não é forjada por outrem, é criação do próprio espírito. A virtude não é contentamento futuro, é júbilo que já existe. A morte não é santificação automática, é mudança de trabalho e de clima. O futuro não é surpresa atordoante, é consequência dos atos presentes. O bem não é o conforto do próximo apenas, é ajuda a nós mesmos. Deus é equidade soberana, não castiga nem perdoa, mas o ser consciente profere para si mesmo as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. Nossa conduta é o processo, nossa consciência, o tribunal. Não nos esqueçamos, portanto, de que, se a doutrina espírita dilata o entendimento da vida, amplia a responsabilidade da criatura. As raízes das grandes provas irrompem do passado, subsolo da nossa existência, e, na estrada da evolução, quem sai de uma vida entra em outra. Porque berço e túmulo são, simultaneamente, entradas e saídas em planos de vida eterna. André Luiz. Agradecemos ao nosso irmão Tiago pela leitura da página e agora convidamos todos para fazer a nossa prece de abertura. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, Mestre divino e amado, Mestre que nos revelou o amor do Pai, esse amor que é a fonte de cura para todos os males que assolam a humanidade. Te pedimos, Senhor, que nessa noite possamos estar sobre o carinho e assistência dos espíritos tarefeiros da casa de Isaac Lima, para que o auxílio deles possa ser para com todos os irmãos que passam por dificuldades, aos companheiros que estão em tratamento espiritual, aos nossos parentes e amigos que passam por problemas de enfermidade, aos irmãos que estão com nome no WhatsApp, nos grupos da casa, que todos possam estar recebendo o carinho, o amparo e a assistência abnegada desses tarefeiros do bem, que sempre nos auxiliam nas horas mais difíceis. Te pedimos, bom e amado Mestre Jesus, que nós, os trabalhadores, os irmãos que vão fazer as vibrações, que todos possam estar sendo assistidos e envolvidos pelo Teu amor, para que o nosso trabalho da noite de hoje possa trazer o resultado que todos nós esperamos, que a melhora, que possamos nessa noite estarmos melhores do que estávamos antes. Muito te agradecemos por tudo, que a Tua paz, que o Teu carinho permaneça em nossos corações.
Muito obrigado, que assim seja. Bom, meus irmãos, hoje nós teremos como tema Por que sofremos? Tá? A referência vai ser o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Os itens de referência vão ser os itens 4 e 5. E quem vai nos trazer a palavra amiga é o nosso irmão Mário Luiz. Com a palavra, o nosso irmão. Que a paz de Jesus se faça presente no coração de cada irmão, encarnado ou desencarnado, que irá participar da nossa reunião de estudo e tratamento do passe virtual da noite de hoje. No estudo da noite de hoje, iremos tratar do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do bem-aventurado os aflitos. Iremos abordar o item 3 a 10, que fala das causas anteriores das aflições e também das causas atuais das aflições, que é o item principal do estudo da noite de hoje. É o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Contém 31 itens que abordam justamente as aflições, dores, dificuldades, porque passamos na fase atual do nosso planeta, que é catalogado pelos espíritos como mundo de provas e expiações, aonde encarnamos com o propósito de passarmos por provas e expiações, com o objetivo de resgatarmos débitos do passado e também evoluir mais rapidamente. Em se tratando de causas atuais das aflições, perguntamos: por que tanto sofrimento ao redor de nossos passos? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência? Por que para uns tudo dá certo e para outros não? Estas são algumas dentre as muitas questões que ficam sem resposta lógica. E quando analisamos a vida do ponto de vista de uma única encarnação, olhemos a vida numa perspectiva mais ampla à luz da doutrina espírita. E obteremos respostas para todas essas dúvidas. Buscando no dicionário, o conceito para a palavra aflição, iremos encontrar a sua origem do latim afflictione, que quer dizer agonia, atribulação, angústia, sofrimento, tristeza, mágoa, pesar, dor, cuidado, preocupação, inquietação, ansiedade, padecimento físico, tormento e tortura. E na essência, iremos observar que a aflição é o reflexo intangível do mal praticado
pela criatura que o experimenta, e todo mal representa vírus de alma suscetível de alastrar-se ao modo de epidemia mental devastadora. Frequentemente, a aflição é a nossa própria ansiedade, respeitável, mas inútil, projetada no futuro, mentalizando ocorrências menos felizes, que em muitos casos não se verificam como supomos, e por vezes nem chegam a surgir, mas provocam dores e sofrimentos. E durante a nossa existência, nós podemos observar que o ser humano, premiado pela necessidade, sempre buscou inventar e criar meios e aparelhos que lhe possibilitassem viver melhor para aliviar certas dores e sofrimentos. Mas observamos que isso não é o suficiente, pois o homem precisa buscar outros meios para agir na causa principal do sofrimento que causa a dor em todas as criaturas. Iremos observar também que a simples reflexão sobre a dor e o sofrimento basta para evidenciar que eles têm uma razão de ser muito profunda. A dor é um alerta da natureza que anuncia algum mal que está nos atingindo e que precisamos enfrentar. Observamos que se não fosse a dor, sucumbiríamos a muitas doenças, sem sequer nos dar conta do perigo. O sofrimento, mais profundo do que a simples dor, sensível e que afeta toda a existência, também tem a sua razão de ser. E é através do sofrimento que o homem se insere na vida mística e religiosa. E observamos que o processo de crescimento espiritual está associado à dor e ao sofrimento, de acordo com o espírito André Luiz. A dor pode ser vista sobre 3 aspectos. Então nós iremos ver a dor expiação, a dor evolução e a dor auxílio. E a respeito da dor expiação, André Luiz nos fala que é uma dor que vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflições, para regenerá-la perante a justiça de Deus. É consequência de nosso desequilíbrio mental ou proceder desviado da rota ascensional do espírito. Podemos associá-la a reencarnações passadas, muitas vezes, e na maioria das vezes, é o resgate devido ao mau uso do nosso livre-arbítrio no nosso processo evolutivo.
A dor é evolução que atua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem o qual não existiria progresso. Na dor, expiação, estão associados o remorso, o arrependimento, o sentimento de culpa e tantos outros. Na dor, evolução, estão associados o esforço e a resistência ao meio hostil. Enquanto a primeira é consequência de um ato mau, a segunda é um fortalecimento para o futuro. Na dor, auxílio, são as prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico, seja para evitarmos a queda no abismo da criminalidade, seja mais frequentemente para o serviço preparatório da desencarnação, a fim de que não sejamos colhidos por surpresas arrasadoras na transição para a morte. O infarte, a trombose, a hemiplegia, o câncer penosamente suportado, a senilidade prematura e outras tantas calamidades da vida orgânica constituem, por vezes, dores auxílio para que a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido na existência do corpo físico, habilitando-se através de longas reflexões e benéficas disciplinas para o ingresso respeitável na vida espiritual. Observamos também que tanto na dor expiação, na dor evolução e na dor auxílios, todas estão inseridas na lei de causa e efeito, na lei de ação e reação. E aí nós perguntamos, o que é uma causa? É algo que origina um efeito. Um exemplo bem simples e bem grotesco, né? Qual a causa do leite? A vaca. Qual a causa da manteiga? O leite. Mas todas essas causas estão sujeitas a um princípio. E quando falamos de causa e efeito, estamos falando também de tempo. Aí nós também perguntamos, e o que é o tempo? O tempo é a sucessão de coisas ou de acontecimentos que se expressam em termos de presente, passado e futuro. Embora na sua concepção infinita de tempo, o passado, o presente e o futuro se confundem. Não há dúvida de que o ontem foi o passado, o hoje é o presente e o amanhã o futuro. E existe um axioma, na doutrina espírita, dado uma causa, o efeito se realiza necessariamente. E observamos também a importância da passagem do tempo, ou seja, podemos modificar a causa e concomitantemente também modificar o efeito.
Então ficou um pouco confuso, né? Essa questão do tempo, do passado, do hoje, do presente, de como modificar a causa e como ter um efeito diferente. Então nós vamos buscar um exemplo clássico da doutrina espírita, que está na história daquela pessoa que perdeu o dedo, mas que de acordo, né, com a lei de causa e efeito, de ação e reação, ela deveria ter perdido o braço. E iremos observar aí também a questão do merecimento. O merecimento, né, que a pessoa pode provocar na sua vida para que a auxilie na solução das suas aflições e das suas dores. Então essa história, né, foi retratada pelo espírito Hilário Silva, no capítulo 20 do livro A Vida Escreve, psicografada pelo saudoso Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, no qual descreve o fato de Saturnino Pereira, que ao perder o dedo junto à máquina de que era condutor, se fizera centro das atenções. Como pode ser Saturnino, sendo espírita e benévolo para com todas as pessoas, um homem voltado para o bem, para o amor, para a caridade, poder perder um dedo? Isso parecia um fato que ia de encontro com a justiça divina. Contudo, à noite, em reunião íntima no centro espírita que frequentava, o orientador espiritual revelou-lhe que numa encarnação passada havia triturado o braço do seu escravo num engenho rústico. O orientador espiritual assim lhe falou: por muito tempo no plano espiritual, você, Saturnino, implorou existência humilde em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem, aos outros, para com todos. Você tem trabalhado, esmerando-se no dever. Regozije-se, meu amigo. Você está pagando em amor seu empenho à justiça de Deus. Existe uma regra básica no que toca à busca das causas das nossas aflições. Então devemos primeiramente procurar a origem dos males nesta mesma encarnação, nessa nossa existência atual. E não encontrando as causas, os motivos dos nossos sofrimentos, nenhum indícios, retornemos a uma outra existência, mesmo tendo o esquecimento do passado. Fica-nos uma lembrança, uma intuição, as nossas tendências, o nosso comportamento, a nossa maneira de ser. Teremos alguma ideia do que fomos e por que estamos passando por dificuldades, por dores, por aflições e por tribulações. No capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec,
cujo título é Bem-aventurados aflitos e abrange principalmente os itens de 3 a 10, as causas das aflições devem ser procuradas tanto no presente, na nossa atual encarnação, como numa existência passada. Devemos partir do princípio de que elas são justas. Se assim não pensarmos, poderemos cair no erro de jogar a culpa nos outros ou em Deus. Quer dizer, tudo o que nos acontece tem um motivo, embora nem sempre o saibamos explicar com clareza. Assim sendo, todas as vicissitudes, aflições, pode ser vista sob 2 ângulos, ou, se o preferirem, promanam de 2 fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma tem suas causas na vida presente, outras fora desta vida. E Kardec nos traz alguma dessas causas das nossas atuais aflições. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências natural do caráter e do proceder do que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de suas imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas disseções e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências, por fraqueza ou indiferença? Deixaram que neles se desenvolvesse os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão dos filhos. Aqui devemos refletir sobre o sofrimento que nos visita, fazendo algumas indagações a respeito. Em caso de anemia, será que me descuidei da alimentação? No caso do filho, escolher o caminho do vício, dele a devida educação, os cuidados necessários. No caso de uma querela familiar, será que não fui injusto para com tal pessoa? Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem e verão se o mais frequentemente não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Capítulo 5
Evangelho segundo o Espiritismo. Queridos irmãos, façamos então as últimas considerações a respeito do estudo da noite de hoje, né? Jesus, quando falava de dor, sede e fome, referia-se à dor evolução, a dor incita no crescimento do espírito, impulsionado pela fome de aprender e pela sede de saber, que nos liberta da ignorância espiritual, que é a principal causadora de todos os males. E assim podemos fazer um paralelo entre defeitos e virtudes, porque muitas vezes só vemos os defeitos dos nossos irmãos, que é o causador das aflições de todos nós, e não vemos suas virtudes, que é o remédio. Então, por que damos valor aos defeitos? Será que não temos defeitos? Só os outros têm? E Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, fala no autoconhecimento. Autoconhecendo-se, é mais fácil a alguém conhecer com mais precisão aqueles que se encontram à sua volta. Descobrindo as próprias deficiências, nasce-lhe tolerância para com os limites que encarceram outras pessoas na ignorância e na maneira rude de se apresentarem. Trabalhando o granito dos defeitos, torna-se-lhe fácil auxiliar a lapidação de arestas outras, que se encontram fora, em diferentes pessoas. Joana de Ângeles. E é notável, como conseguimos ver, todos os dias, a todos os instantes, os defeitos alheios. É fácil apontar, olha lá aquela ferida, como é que está purgando, Olha como aquela pessoa é rude, é ignorante. Olha como aquela pessoa age, Olha como aquela pessoa tem vícios, defeitos. Como pode ser assim, Dificilmente encontraremos alguém que não se mostre propenso a apontar erros absurdos dos outros. Muitos casamentos acabam porque marido e mulher passam a ver tantos os defeitos um do outro, que se esquecem que se uniram porque acreditavam se amar. Amigos de infância, certo dia, se surpreendem a descobrir falhas de caráter um no outro. Desencantados, se afastam, perdendo o tesouro precioso da amizade. Colegas de trabalho culpam o outro por falhas que, em verdade, em muitos casos, é da equipe como um todo. E foi observando esse quadro dessas diferenças, e dessas análises do comportamento do outro, isto é, olhando o cisco no nosso olho e apontando a trave no olho do nosso irmão. Que alguém escreveu que todos os homens caminham pela face da terra em fila indiana, isto é, um atrás do outro, e cada um carregando uma sacola na frente e outra atrás, isto é, uma mochila na frente e outra atrás. Na sacola da frente estão colocadas as qualidades positivas, as virtudes de cada um. Na sacola de trás são guardados todos os defeitos, as paixões, as más qualidades do espírito. Por isso, durante a jornada pela vida, mantemos os olhos fixos nas virtudes que possuímos presa em nosso peito, na mochila que vai na nossa frente. Mas, ao mesmo tempo, na fila indiana, reparamos de forma impiedosa nas costas do companheiro que está na frente todos os defeitos que ele possui, passamos a apontá-los. Assim,
nos julgamos melhores que ele, sem perceber que a pessoa andando atrás de nós está pensando a mesma coisa a nosso respeito, apontando também os nossos defeitos. A imagem dessa narrativa é significativa e nos remete a reflexões. Talvez seja muito importante que saiamos da fila indiana e passemos a andar lado a lado. E no relacionamento diário, familiar, profissional, social, de uma forma geral, que nos coloquemos de frente um para o outro. Aí veremos as virtudes nossas que devemos ser trabalhadas para crescerem mais e também as virtudes dos outros, que também precisam ser trabalhadas e experienciadas por cada um de nós. Com certeza nos surpreenderemos com as descobertas que iremos fazer nas mochilas dos nossos companheiros e das nossas também. Haveremos de encontrar colegas de trabalho que supunhamos orgulhosos como profissionais conscientes, dispostos a estender as mãos e laborar em equipe. Irmãos que acreditávamos extremamente egoístas, com capacidade de ceder o que possuam a bem dos demais membros da família. Pais e mães que eram tidos como distantes, em verdade, estarem ávidos por um diálogo aberto e amigo. Esposos e esposas que cultivam amarguras encontrarem um novo motivo para estarem juntos, redescobrindo os encantos dos dias primeiros do namoro. Então, meus irmãos, nós precisamos realmente caminhar lado a lado, nos portarmos frente a frente com os nossos irmãos de caminhada e falar bem e fazer o bem, apontar o belo e auxiliar outros a verem a beleza da vida. Muita paz a todos. Agradecemos ao nosso irmão Mário Luiz pelas palavras de esclarecimento, pelo estudo da noite de hoje. Meus irmãos, vamos passar agora para a segunda parte de nosso trabalho da noite de hoje, que é a vibração à distância, que é o passe à distância a todos os irmãos que estão necessitados. Oi, amado Mestre Jesus, permite que estejamos, Senhor, amparados pela Tua misericórdia, que possam os tarefeiros da luz, os amigos do bem, nos auxiliar para que mantenhamos os nossos pensamentos elevados, vibrando com muito carinho, com muito amor, por todos os irmãos que estejam necessitados dessas energias que vão fazer com que o amor que nos ensinou o Mestre Jesus se faça presente na vida de todos nós. Agradecidos ao Mestre por todo esse carinho, pedimos aos irmãos que façam as vibrações até o término de nossa música. Muita paz a todos.